Boa tarde para quem nos acompanha no Super Esportes e no Jornal Estado de Minas. Essa é a segunda edição do Mercado da Bola, um programa que na semana passada a gente começou e vai até o final de janeiro comentando as contratações de Atlético, Cruzeiro e América e do futebol nacional em geral. Essa semana a gente tem os sorteios da Sul-Americana e Copa Libertadores, que encaminha o futuro e o andamento do Cruzeiro e Atlético na próxima temporada. E essa semana começa a esquentar ainda mais o mercado de contratações, com algumas definições. Atlético buscando zagueiro no mercado estrangeiro, Cruzeiro precisando definir futuro de jogadores importantes igual eu sou o Renan Damasceno, eu estou aqui com o Thiago Matar, setorista do Cruzeiro do Super Esportes Estado de Minas, João Vitor Marques, setorista do Atlético, também no Super Esportes Estado de Minas. E, a exemplo da semana passada, a gente conta muito com a presença de vocês, porque a nossa intenção aqui é fazer um complemento do que a gente cobre diariamente no Super Esportes. Quer ter uma interação e contar um pouco dos bastidores e como acontecem essas negociações de Cruzeiro e Atlético. E é justamente isso que eu vou perguntar para o Thiago. Boa tarde, Thiago. Boa tarde. O Hudson foi um jogador muito importante na temporada. E hoje o Cruzeiro precisa definir até o final dessa temporada. E como está esse andamento da permanência do Hudson? Renan, o Hudson é um dos dilemas do Cruzeiro para a próxima temporada, né? Embora o Hudson tenha sido um jogador muito eficiente, um jogador muito decisivo nessa temporada do Cruzeiro, essa temporada vitoriosa, e o Hudson participou muito dessa campanha vitoriosa na Copa do Brasil, ele é um jogador caro para permanecer. O Cruzeiro necessita pagar 1,5 milhão, é o valor que está fixado, 1,5 milhão de euros é o valor que está fixado em contrato, se quiser a permanência dele, e o Cruzeiro não tem esse dinheiro para pagar. O Itair Machado, o novo homem forte do futebol do Cruzeiro, já deixou claro que o Cruzeiro não vai pagar esse valor pelo Hudson. A última proposta que o Cruzeiro fez e que espera uma resposta aí para as próximas horas, hoje é o dia D dessa negociação, podemos dizer assim, é uma proposta de 700 mil euros ao São Paulo, e o Cruzeiro aguarda essa resposta. As partes estão bem desconfiadas sobre esse acerto. Hoje, pelo que a gente conversa nos bastidores e tal, a tendência é pela não permanência do Hudson. Claro que isso pode ser alterado, o São Paulo pode aceitar essa proposta. Mas o que a gente observa hoje é que o São Paulo não vai aceitar essa proposta, e esse é um dos últimos esforços do Cruzeiro pelo Hudson. Eu lembro que naquele jogo dos amigos do Ronaldinho, que o Hudson foi reserva, não entrou em campo, eu perguntei para ele sobre a preferência dele. Ele falou que ficaria feliz no Cruzeiro, ou ficaria feliz também se tivesse voltar ao São Paulo. O que você sente do jogador e do staff do jogador? É um jogador que quer permanecer no Cruzeiro na próxima temporada? Sem dúvida ele quer. Isso aí a gente pode afirmar, ele já deixou isso muito claro. É claro que ele tem ele precisa falar que se for voltar ao São Paulo, ele vai voltar tranquilo, porque o jogador pertence ao São Paulo, e se ele voltar, ele vai ter que lidar com as coisas lá no Morumbi. Mas o que a gente tem certeza hoje é que a vontade dele é pela permanência. E a vontade do staff também, porque o staff quer seguir o que o jogador, né, o desejo do jogador. Então, mas apesar dessa vontade, a tendência hoje é pela não permanência. Pela não permanência. João Vitor, boa tarde. A gente até organizou aqui algumas pautas de conversa com o Atlético, mas a primeira pergunta que a gente tem aqui é do Antônio Frontino, notícias do Fred, da possível ida do Fred para o Flamengo. É isso que o torcedor mais está falando hoje. Como é que é essa situação? Então, primeiramente, boa tarde, Renan, boa tarde, Thiago, boa tarde todo mundo que está nos acompanhando pelo Facebook. Pois é, Renan, essa história do Fred no Flamengo, da possibilidade de ele voltar para o Rio de Janeiro, esquentou nos últimos dias, principalmente por conta da punição ao Guerreiro. Há a possibilidade, e a própria diretoria do Flamengo assume publicamente, de romper o contrato com o Guerreiro por conta da questão do doping e da punição. O Guerreiro é um jogador muito caro, então seria inviável, mesmo para o Flamengo, que é um dos clubes que mais tem grana para investir no futebol brasileiro, manter um jogador tão caro sem jogar. E aí a diretoria do Flamengo tenta achar possibilidades de um camisa 9 no cenário nacional, inicialmente. Tem jogadores que podem cumprir essa função no elenco do Flamengo, mas a ideia é que nomes como Felipe Viseu, por exemplo, não consigam suprir a falta de um centroavante tão bom como o Guerreiro e como ele tem sido importante na seleção e também no Flamengo, apesar de algumas críticas da torcida. Então, o caso com o Fred, a possibilidade de o Fred sair, existe, mas pelo que a gente tem visto internamente, a tendência é que ele permaneça no Atlético, pelo menos em um primeiro momento.
Principalmente porque é um jogador que está adaptado a Belo Horizonte, é daqui de Minas Gerais, a família toda daqui. Ele considera Belo Horizonte a casa dele. Só que assim, considerar casa e considerar que pretende permanecer na casa são histórias bem diferentes, né? Mas a princípio a tendência é que ele permaneça. Vamos ver o que vai se desenrolar a partir daí. O Rodrigo Caetano, em entrevista ao Bem Amigos ontem à noite, não negou a possibilidade de o Flamengo realmente investir pesado na contratação do Fred, mas é algo que, segundo ele, ainda não foi formalizado como proposta. Então a gente pode esperar um pouquinho aí para ver como que vai se desenrolar. As apurações que a gente tem feito aqui dizem que está realmente difícil alcançar um consenso em relação a isso, né? Então é algo que vai se desenrolar. Isso. E, bom, a segunda notícia muito forte do Atlético nos últimos dias é a contratação de um zagueiro estrangeiro. O Thiago Nunes, ele quer saber a notícia do zagueiro que está vindo para o Atlético e como está o andamento. Sabe-se que é o Germán Conte, que é do Colón. E a torcida do Atlético tem uma ligação muito forte com os zagueiros estrangeiros, sendo o último Otamendi, que mesmo ficando aqui um semestre, teve uma forte identificação, né? Quem é esse zagueiro e como que a diretoria do Colón trata o Atlético nessa negociação? Esse é o grande ponto, Renan. Foi uma ótima pergunta de quem está nos acompanhando aí, porque a gente acabou de publicar uma matéria minha, do Thiago Madureira e do Túlio Kaiser, no Super Esportes. Quem quiser ver mais detalhes pode acessar. A gente conversou com o presidente do Colón, o José Vignati, e ele afirmou para a gente nas seguintes palavras. Vou até ler para não me complicar aqui. Já foram rechaçadas as ofertas. As propostas não agradaram, uma pior que a outra. Parece uma equipe pouco séria. É uma declaração muito forte. Para quem está negociando. Sim, exatamente. E o Germán Conte é um zagueiro jovem, promissor, tem 23 anos, é líder de rebatidas, é um dos caras que mais desarma no futebol argentino nessa primeira parte da temporada de lá. Mas a gente percebe que a intenção do Colón é realmente endurecer as tratativas, né? É um zagueiro que é muito valorizado, recebeu propostas do exterior, quase saiu do Colón, mas acabou que ele ficou. E a multa rescisória dele atualmente gira em torno de 3,5 milhões de dólares, que dá ali aproximadamente 11 milhões e meio de reais. É um valor que o Atlético não tem. Mas aí, como que o Atlético poderia tentar viabilizar essa negociação? Com o BMG, talvez, que na verdade é o fundo de investimentos do BMG. Mas aí, pensando nessa possibilidade, a gente conversou com alguns representantes do BMG também, para tentar entender. E segundo o Issa Moisés, que cuida dessa parte esportiva desse fundo de investimentos, ele disse que não há a menor possibilidade de o BMG ajudar o Atlético na contratação de um zagueiro. Porque esse fundo de investimento já tem 2 zagueiros no Atlético atualmente. É o Bremer e o Matheus Mancini. Jogadores muito jovens, mas que são considerados promessas pelo Atlético. Então trazer um outro zagueiro, na visão do Issa, seria matar. Isso. E para um fundo de investimento é melhor você ter jogadores jovens, você consegue ter um mercado para fora no exterior, do que trazer outros, exatamente. Ô, Thiago, bom, na semana passada a gente já contou alguns capítulos do Bruno Silva, e é uma novela que continua. O Itair deu a palavra, falou que o Bruno Silva vem. Enfim, vem ou não vem? O Bruno Silva, acho que a gente já pode falar que vem, embora a novela ainda reserve novos capítulos. Hoje teria uma reunião no Rio de Janeiro, a gente ainda está apurando se a reunião está acontecendo, como é que está esse desenrolar, mas a tendência é que o Cruzeiro anuncie o Bruno Silva nas próximas horas, se nada fugir do que já está previamente combinado. O Cruzeiro deve pagar 4 milhões de reais ao Botafogo, além de dar um percentual do Rony, um atacante que estava no Albirex Niigata. Isso já não é mais nem novidade, já é uma notícia que ficou até velha. Mas o Cruzeiro espera realmente anunciar. Ontem, durante a posse do Wagner Pires de Sá, o Itair Machado cravou que o Bruno Silva será jogador do Cruzeiro ano que vem, embora isso não represente um anúncio oficial, né, aquela tendência de que realmente o negócio vai acontecer aí nas próximas horas. O Matheus Xavier está perguntando como é que está a questão do Edilson, que é outro nome que se ventilou tudo, e quanto que é que o Grêmio está pedindo, se era 3 milhões de reais ou 3 bilhões de euros.
Bom, não sei se essa é a informação. O que você tem do Edilson? Assim, o Edilson está muito valorizado agora por causa da Libertadores, né? Mas a gente sabe, não é aquele jogador que o Cruzeiro está disposto a investir muito dinheiro, até pela idade avançada. O Cruzeiro está à procura de um lateral direito, tem no Rafinha seu plano A, mas procura outras vias, porque sabe que a negociação com o Rafinha é muito difícil. Mas a negociação com o Edilson é complicada igualmente, assim. Então, o Odorico Romão, o vice-presidente de futebol do Grêmio, disse ontem que a multa do Edilson é caríssima, foi ao Twitter dizer isso. A gente até fez os cálculos informais, ele disse que teria que dobrar os 3 milhões, dobrar mais uma vez e mais uma vez, e aí sim chegar ao valor aproximado, que seria de 48 milhões, segundo o tweet dele, né? Certamente o Cruzeiro não vai pagar isso numa multa rescisória pelo Edilson. O Cruzeiro, ontem o Itaíra até brincou, relembrou o Eduardo Maluf, dizendo que ele não ia nem negar nem desmentir, essa é uma fala tradicional do Eduardo Maluf. A gente sabe que é um jogador que interessa ao Cruzeiro, mas interessa ao Cruzeiro dentro das condições, né? E arrumar investidor, por exemplo, para trazer o Edilson é muito difícil, dada a idade do jogador. Eu acho que é uma negociação muito complicada, assim, a ver nos próximos dias, mas acho que não é um jogador que a torcida do Cruzeiro deve criar uma expectativa. O que a gente vê é que a falta de dinheiro no mercado cria, na verdade, um jogo de xadrez. Né? Assim, todos os times, tipo assim, a multa é aqui, minto, não nego, nem desminto, enfim. Tá virando o mercado, pelo menos nessa virada de dezembro a janeiro, isso, né? É um jogo de xadrez, todos os times esperando. Ô, Thiago, também tem uma pergunta aqui do como que está a situação do Murilo, que na semana passada a imprensa portuguesa ventilou muito. Como é que está a situação dele? O Cruzeiro quer um valor alto, assim, o Cruzeiro quer algo próximo de 8 milhões de euros para negociar, para começar a negociar, assim, como eles dizem. Ontem a gente conversava com o Wagner na posse do Cruzeiro, ele dizia que quer contar com o Murilo pelo menos mais um ano aí, né? Uma jovem promessa que deu muito certo. A gente está imaginando uma saída difícil do Murilo nessa janela. Mais para frente pode até ser que ele seja negociado, é um ativo do Cruzeiro, o Cruzeiro precisando de dinheiro, certamente o Murilo será esse jogador, a sair, enfim, a render um valor financeiro ao Cruzeiro. Mas eu acho que nesse momento essa investida do Benfica está praticamente descartada, até pelo interesse dos portugueses, que não era pagar tanto, assim, não imaginavam que precisariam desembolsar um valor tão alto para contar com o Murilo. Agora, sobre chegadas, acho importante a gente destacar que o Cruzeiro investe verdadeiramente no David, atacante do Vitória. Amanhã o André Cury, que é o agente do David, vai até Salvador se reunir com a nova diretoria do Vitória. O Vitória também mudou de presidente recentemente, agora nessa virada de ano. E o Cruzeiro está muito otimista em relação à contratação do David. O Itair nos dizia ontem que um dos trunfos do Cruzeiro, e o principal trunfo, que o Cruzeiro vai fazer a oferta para o pagamento à vista. Então o Cruzeiro está realmente confiante de que vai conseguir anunciar o David, talvez até depois dessa reunião de amanhã, algo que não deve avançar demais. Assim. Acho que essa novela não vai ser criada. Acho que o caso David vai ser resolvido nos próximos dias, pelo menos essa é a expectativa do Cruzeiro. Tem mais fácil. O Wagner Barbosa pergunta a questão do Roger Guedes. E é interessante, João, a gente detalhar como é que está essa relação do Atlético com o Palmeiras, que se estabeleceu desde semana passada, várias negociações e também várias especulações, uma possível saída do Marcos Rocha, enfim. Roger Guedes é um sonho, uma expectativa? Como que está essa relação Atlético-Palmeiras? Existe, sim, o interesse do Atlético no jogador do Palmeiras. Um jogador jovem que se destacou no título brasileiro de 2016. Só que a negociação não é exatamente fácil. Primeiro, porque o Palmeiras ainda aposta na recuperação do jogador. Segundo, porque o Atlético, por exemplo, uma eventual necessidade de compra, não teria o dinheiro vindo do clube. Teria que recorrer a algum parceiro que esteja disposto a investir no jogador para, quem sabe, lucrar numa venda para fora. Então, a princípio é um negócio considerado difícil, as duas diretorias estão sim conversando sobre isso. Durante as conversas sobre o Germán Conte com o Issa, como a gente falou, né, que cuida da questão esportiva, do fundo de investimentos do BMG, ele disse que ainda não foi passado nada a ele. Então, o BMG ainda não está na jogada, né, esse fundo de investimentos. Então, é uma situação que pode evoluir, mas a gente precisa ter um pouco de cautela. Seria um reforço muito interessante, especialmente se ele não repetisse os problemas extracampo.
Só que você estava falando sobre a relação boa entre Palmeiras e Atlético, é algo realmente que tem chamado a atenção no mercado. A relação boa do Palmeiras com os clubes mineiros, na verdade, né? A parceria com o Cruzeiro vem de mais tempo, a parceria com o Atlético tem se fortalecido agora nessa janela. Acho que um detalhe importante é que na Libertadores o Palmeiras vai ser adversário, assim, né? Vai ser adversário do Cruzeiro, mas não assim, do potencial. Então o que a gente está percebendo é que o Palmeiras aumentou essa parceria com o Atlético logo depois que foi decidido que o Atlético não vai para a Libertadores depois da final da Sul-Americana, né? E os negócios se acumulam até para tirar bons jogadores, como é o caso do Érico, como é o caso do próprio Roger Guedes, de adversários diretos na briga pela Libertadores. Vale lembrar que, além desses nomes que a gente citou, o Atlético já anunciou o Arouca, que também vem do Palmeiras por empréstimo de 1 ano, e tem interesse na contratação do Rafael Veiga, um meio-campista, a gente pode classificá-lo como polivalente, joga mais recuado, joga um pouco mais avançado, seria um nome, na minha análise, muito bom para o Atlético no ano que vem. O Atlético está fazendo uma limpa muito esperta assim, no Palmeiras. Sim. São jogadores pouco aproveitados pelo Palmeiras nessa temporada, mas são jogadores que há um tem ano, potencial, e né? que há um ano eram pretendidos por todos os clubes, era guerra, todo mundo queria o Rafael Veiga, todo mundo queria o Eric, Roger Guedes, enfim. O Atlético está indo muito bem nesse mercado. Muito bom. É interessante para quem está acompanhando com a gente, quando está nesse período de mercado, principalmente os repórteres que ficam cobrindo diariamente, você liga para empresário, você liga para a assessoria do clube, você liga para o presidente, você vê o que a imprensa estrangeira está falando, enfim, é uma guerra de aspas para lá e para cá, né, Thiago? E às vezes a gente fica ali perdido e trabalhando na apuração. E em alguns casos se arrastam mais. Assim. Então estão perguntando, Johnny Alves, justamente do Fernandão. O Fernandão começou na semana passada. O que você tem conversado com as partes envolvidas com o Fernandão? Há possibilidade mesmo? Há possibilidade, Renan. O negócio, inclusive, voltou a esquentar aí nas últimas horas. É até engraçado você dizer isso, porque às vezes a gente vem aqui e fala, não, a tendência é que não venha, mas aí a gente volta lá para a redação, faz mais umas 2 ligações e a tendência passa a ser que ele venha. Passa a ser que venha. Então, assim, as coisas mudam muito, assim, principalmente nessa época, não há verdade que dure 24 horas. Mas o Fernandão, o negócio voltou a esquentar nas últimas horas. O Fernandão participou de um jogo ontem do Fenerbahçe, voltou a ser reserva. O Fenerbahçe estava com uma dificuldade de liberar porque seus principais jogadores da posição tinham se lesionado. Enfim, a gente sabe até de uma, assim, é uma coisa delicada de se comentar, mas a gente sabe que o treinador do Fenerbahçe ele não vai muito bem com o Fernandão e tal, e que isso pode ser um fator para ele voltar ao Brasil. Mas as negociações também não são simples, assim. O Fernandão tem um salário milionário lá, embora ele queira voltar ao Brasil, ele não vai aceitar essa redução abissal de salário. Então eu acho que as negociações ainda duram um pouquinho, mas a perspectiva, se a perspectiva ontem à noite não era tão boa na entrevista do Itair durante a posse, hoje já é um pouquinho melhor, o Cruzeiro já vê uma possibilidade maior de ter o Fernandão. O Itair disse ontem também na conversa com a imprensa depois da posse do Wagner, que já negocia negocia não, né, mas que o Cruzeiro tem um plano B e até um plano C para esse setor, que é o setor de maior carência do Cruzeiro. Então, assim, vamos aguardar, mas o Fernandão, ao que parece, as coisas estão voltando a ficar quentes, novidades nas próximas horas. E a gente vê que é um setor carente no Cruzeiro, na hora que a gente até viu comentários das pessoas, o Vanderlei Barbosa falando que queremos o Ávila de volta. Os nomes que saíram do Cruzeiro, justamente de ser uma posição que sofreu no segundo semestre, aí sempre esses nomes voltam, né? A torcida sente falta do 9, né? É curioso que a torcida tem, inclusive, comparado o Fernandão ao Ávila. Você vai trazer o Fernandão, por que mandou o Ávila embora? É importante lembrar que o Cruzeiro negociou o Ávila porque precisava negociar por causa de questões financeiras. O Cruzeiro ia ter uma dívida agora em dezembro milionária para pagar o Huracan e não tinha dinheiro, já devia as primeiras parcelas. Então, assim, foi uma coisa que se acumulou e o Cruzeiro precisou desfazer do jogador. Até eu vejo uma semelhança assim, de estilo de jogo do Fernandão e do Ávila, mas assim, o Cruzeiro precisava se desfazer do Ávila naquele momento, não tinha outra solução. Exatamente. Falando de centroavante, o Rafael Moura é um jogador que tem uma relação muito forte com Minas Gerais. Nunca escondeu o fato de ser atleticano e querer jogar no Atlético, tanto que sempre demonstrou muita raça. Até as doações ao Cruzeiro, né? Exatamente, sempre se posicionou tudo. E agora, ele entra nesse perfil do que o Anderson quer para o ano que vem, e é um nome que a gente ouve-se no América. A chance do Rafael Moura ir para o América, como que está, assim?
Pode acontecer isso? Sim, Renan, a gente até comentou aqui na semana passada que o Atlético não vai mais contar com o futebol do Rafael Moura, assim como de outros jogadores, está tudo lá no Super Esporte, quem quiser saber mais detalhes. E a tendência antes era que ele fosse para o Botafogo. O negócio emperrou, aparentemente não vai se concretizar. O nome do Rafael Moura foi ventilado também no Goiás, mas agora, nos últimos dias, a gente vê que há sim a possibilidade de ele reforçar o América. Até por conta da vontade de não deixar Belo Horizonte, até por conta da vontade de o América reforçar o time com nomes experientes e que tenham jogos acumulados, participações acumuladas na Série A. A gente tem matéria nos Super Esportes sobre esse caso, assinada pelo Rafael Arruda, e é um caso que pode se desenvolver nas próximas horas, nos próximos dias, né? A gente não pode esquecer que o Luan é uma das prioridades da diretoria do América de manter, né? Sim, também. Jogador que pertence ao Palmeiras. Exatamente. Bom, e o América esse ano na Série A disputando o Campeonato Mineiro. Vamos encerrando o nosso programa aqui, vamos fazer algumas perguntas rápidas aqui. Deliano Tito perguntando, Casares é uma boa moeda de troca, caso venha negociar? É um nome que o Atlético pode... Olha, temos duas vias aí de pensamento em relação a isso. A primeira, a tendência é que o Robinho não permaneça no Atlético no momento atual. A representante do jogador, Marisa Alígia, recusou a primeira proposta e até agora, segundo ela, ainda não foi feita uma segunda proposta pelo jogador. Então, se o Robinho sair, o Casares provavelmente ocupará aquela região central do meio de campo para ser o cara que arma o time e apesar de não ter tido atuações regulares durante a temporada passada e durante a temporada anterior também, é um nome que é muito valorizado. Então a tendência é que o Casares permaneça. Muito bom. Fábio Santos perguntando, última pergunta para o Cruzeiro, Ricardo Goulart seria uma boa? Ricardo Goulart é uma boa para qualquer time brasileiro, assim, já visto que tem feito um ótimo campeonato mesmo. O Ricardo Goulart destaca que sempre que for voltar ao Brasil vai ouvir o Cruzeiro, mas é uma briga desleal, né? O Cruzeiro não vai brigar com o Palmeiras, com o Flamengo. Se o Palmeiras e o Flamengo entrarem com dinheiro, o Cruzeiro não tem chance nenhuma, eu imagino. Tá certo. Só um detalhe que a gente ficou sabendo agora, aqui há pouco. As negociações do Rafael Moura com a América se iniciaram na quinta-feira. Então, é algo que está caminhando e que pode sim se concretizar. Especialmente por conta de um jogador estar sem clube. Quer dizer, tem vínculo com o Atlético até o final do ano, mas o Atlético não vai contar com ele, então a América não precisaria pagar nada para contratá-lo. Então, perfeito. Gente, esse foi o segundo Mercado da Bola. Agradeço mais uma vez, como fiz anteriormente, pela educação, pelas perguntas e por esse ótimo canal de bate-papo que a gente vem estabelecendo. A gente volta na semana que vem e provavelmente na próxima sexta-feira. Por isso, Feliz Natal a todos e esperamos que continue acompanhando a gente. Um abraço para vocês, até mais.